Shalom, queridos, graça e paz. A lei da honra sem primícia é inexistente. Escreve aí, por favor. A lei da honra sem primícia é inexistente. Eu honro o meu pai e a minha mãe porque é a primícia da minha paternidade. Eu honro os meus líderes que são mais velhos porque são primícias do nascimento. Por exemplo, uma senhorinha de 80 anos chega aqui hoje. Ela tem que ter prioridade. Ela nasceu primeiro no planeta. A prioridade é dela. Então nós temos que descobrir quais são as linhas de primícias e por que as primícias estão relacionadas à honra. Nós precisamos descobrir porque o segredo do coração de Deus, porque Deus criou as primícias. E porque Deus as preservou. E porque Deus estimulou a Israel viver a lei das primícias. Porque Deus instituiu as primícias como uma festa. Deus colocou as primícias em 3 dias, só para o povo dançar, se alegrar. Porque as primícias são uma festa para o Senhor. Porque o Senhor fez promessas para sacerdote, levitas, para o povo que exercessem a lei da primícia. Porque Deus fez promessas. E essas promessas, que nível de relevância tem para mim? Então, todo mundo que pratica a lei da primícia tem um diferencial na sua vida espiritual. Todos. Praticou a lei das primícias, tem um diferencial na vida espiritual. As primícias são para proteger o altar e o sacerdote. As primícias são para proteger a igreja e o seu povo. E as primícias são para proteger a casa e os filhos. Então virou uma lei de proteção. Altar e sacerdote, igreja e povo, casa e a família, os filhos, o sacerdote da família, etc. Então ela tem um poder sobre isso, que é sobrenatural. Agora, entender uma coisa e praticar o que entendeu é o segredo. Quem tem praticado a lei da primícia ou o princípio da primícia, como a gente pratica isso? De que maneira eu entro e coloco isso como uma verdade na minha vida, na minha chamada, no meu ministério, na minha unção? Como é que eu faço isso? Como membro da igreja, meu pastor, como é que eu pratico isso? Ora, você nunca pode praticar em um ambiente que não fale sobre isso. Você tem que praticar nos ambientes que se fala sobre isso. O que a gente precisa entender assim, olha, que eu sou resposta do que eu planto. Vamos falar juntos? Eu sou resposta do que eu planto. Mais alto? Se você entender o segredo das primícias, sua vida vai dar uma guinada. Porque há uma promessa para dízimo. Há uma promessa para oferta e há uma promessa para primícia. Diga, serei protegido pelo princípio. Quem é que ele protege? O princípio. Não existe acordo nenhum com Deus que não esteja envolvido finanças. Dá para entender isso? Não existe acordo nenhum com Deus que não esteja envolvido finanças. A lei e o princípio do dízimo, Deus criou. A lei e o princípio da oferta, Deus criou. Da oferta movida, Deus criou. Da oferta com propósito, Deus criou. Todas as ofertas que tem na palavra, Deus criou. Primícia, Deus criou. Você conhece na Bíblia um texto bíblico que fala, hoje é dia da festa do dízimo? Sim ou não?
Não. Não. Hoje é o dia das ofertas alçadas, uma festa, tem isso? Mas hoje é dia da festa das primícias, tem isso? Então vamos nos alegrar, meu filho, porque você vai ter direito à festa, você vai ter direito à alegria, você vai ter direito à restituição. Então, como não tem, ainda que o princípio nos proteja, tem além da primícia uma festa de Deus no arraial. Quando eu entrego a primícia, eu provoco festas que eu não vejo. Agora não tem festa para, vamos à festa do dízimo, porque dízimo é todas as vezes que eu me encontro com o Senhor, eu tenho que trazer o meu dízimo. A oferta, todas as vezes que eu me encontro com o Senhor, eu nunca posso me apresentar diante do Senhor com as mãos. Dê um aplauso ao Senhor, nunca, nunca. Então, olha só, se eu vou me apresentar ao Senhor e eu estou com as mãos vazias, tem alguma coisa vazia de princípio em mim. Porque lá em 2 Coríntios 8:9, ele diz que o Senhor é quem dá semente ao que semeia. Então, o que você vai dar, Deus antecipa. Então, Deus vai antecipar o dízimo, Deus vai antecipar a oferta e Deus vai antecipar a primícia. Deus vai colocar na sua mão, porque ele diz assim: a semente que eu estou semeando foi Deus quem me deu. Então, Deus vai colocar semente na sua mão para que você semeie. Quem pode se alegrar no Senhor por isso? Pode mesmo se alegrar no Senhor? Vamos lá, gente. Aquece aí a mão, por favor, agradecendo a Deus, vamos. Aquece, obrigado, Senhor, porque essa mão que você está aplaudindo, que vai ter dinheiro, que vai produzir, eu vou fazer prosperar todas as obras das suas mãos. A mão direita será riqueza, a mão esquerda será vida longa e honra. Riqueza e honra, vida longa. Riqueza e honra, vida longa. Quando eu estou aplaudindo vida longa, riqueza e honra. Obrigado, Senhor. Quantos podem fazer isso e dar um grito de vitória a Ele? É dessa forma que Deus vai trabalhando e tramitando conosco. Tem uma festa. As primícias são provocação de festa. Nunca entregue por tristeza, nem por... Vamos, quem sabe diz, tá? Nunca entregue por tristeza, nem por... Porque Deus ama o que dá. Dá um aplauso a Ele. É porque dá com alegria. Eu vou com alegria. As pessoas que nos servem, as pessoas que estão na igreja, as pessoas que são salvas, precisam ter esse entendimento de que elas são salvas e ninguém está no reino sem financiar o reino. Não existe nenhuma aliança com Deus que não envolva dinheiro. Como a igreja vai chegar no céu, seu entendimento do que é primícia? Se Ezequiel 20:40 diz: todos vão chegar diante dele com as primícias nas mãos. E o versículo 41 diz assim: e será agradável às narinas do Senhor as primícias que você traz como um aroma suave. Está aqui, Senhor, é um aroma. Você vem com alegria, não vem com peso, vai entregar. Então todo mundo vai ter que ensaiar na terra aquilo que vai viver no céu. Os 5 primeiros capítulos de Gênesis são indícios suficientes para que a gente se renda à doutrina. Os 5 primeiros capítulos de Gênesis são a riqueza para que a gente compreenda o que é que Deus está falando conosco, o que que Deus está ministrando no nosso coração. Então, as primícias como propriedade do reino dedicada aos sacerdotes. Ontem conversamos um pouco sobre as primícias malignas e as primícias divinas, e esse profano e sagrado misturado. Mas onde vem a primeira primícia na terra? O Éden é a primeira primícia da terra, território consagrado, não foi Jerusalém. Verdade é que esse jardim um dia será restaurado para todo mundo ir lá. Na Mesopotâmia. O Éden
é a primícia do território na terra. A primícia guardada só para Deus. Ninguém entra no Éden. Só os querubins da guarda e o Senhor. É a primícia dele. Gente, o que tem no Éden? A riqueza do Éden. Quem está cuidando do jardim do Éden? Quem está lavrando a terra? Então, tem coisas que Deus não precisa do homem. Agora, qual é a primícia no Éden? Vamos lá. Qual é a primícia no Éden? Não respondam, vocês não vão acertar. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida. São minhas primícias, vocês não podem tocar nelas, são minhas primícias. As primícias são intocáveis. Você não vai tocar nas minhas primícias. Quem está entendendo, diga eu. Então, as primícias são dedicadas para ele. Imagine quantos frutos tinham caído ali no chão, mas vocês não podem pegar, porque são meus. Quantos édens Deus poderia ter feito para plantar? Quantas árvores de conhecimento de bem e do mal? Quantas árvores da vida? Mas aqui, eu quero que vocês vivam aqui, observando. Isso aqui é meu. Vocês têm direito de comer de tudo, de viver de tudo, de desfrutar de tudo. Aqui é meu. Então Deus dizimou, ofertou e primiciou. Árvore da vida, árvore do conhecimento e do mal. Do bem e do mal. São meus. Vocês não podem comer disso. Quantas árvores parecidas com aquela? Quantas árvores iguais àquelas? Quantas árvores com os frutos muito mais vistosos? Por que Satanás, em forma de serpente, decidiu se enroscar logo no princípio? Por que Satanás abriu o diálogo e o discurso com o casal e Eva muito mais atenta, ouvindo a conversa? Por que Satanás abriu o discurso, desvirginou o discurso dele, conversou a primeira vez com o homem no princípio? Porque Satanás sabe, se ele pegar a primícia, ele rouba tudo. Satanás sabe, se ele entrou na primícia, a proteção foi embora. Porque um dia ele foi primícia. Um dia ele foi primogênito. Um dia ele foi primeiro do louvor, da adoração, da regência. E ele era ovacionado. Andava nas pedras afogueadas, vestido de pedras preciosas, e todos o admiravam. Olha o que Deus fez com o cara. Foi um líder criado na alvorada. O que é uma alvorada? Na primeira luz do dia, vamos criar ele. Então ele era, então ele tinha poderes muito mais que nós imaginamos. Assim como o homem foi criado no pôr do sol, ele foi criado na alvorada. Então tem aí algo muito mais extenso do que o nosso entendimento humano. Ele conhecia tudo, então ele andava ali. Ezequiel fala sobre isso de uma forma viva e disse: mas entrou um negócio no seu coração. Uma tradução diz: mas entrou comércio no seu coração. E outra tradução: ele negociou o seu coração. E Deus lhe tirou tudo. Quando a primícia é negociada, nós perdemos tudo. No dia que Adão negociou a primícia de Deus no Éden, ele perdeu o Éden. Quem está entendendo? Está abrindo a cabecinha? No dia que ele negociou a primícia, ele perdeu o Éden. No dia que ele negociou o princípio, ele perdeu o Éden. Satanás negociou o princípio no céu, perdeu o céu.
Adão e Eva negociaram o princípio no Éden, perderam o Éden. Todas as vezes que nós negociamos o princípio, perdemos alguma coisa relevante. Se eu estivesse inventando isso, você poderia dizer, ai meu Deus, mas se o discurso é bíblico e é sério, nós precisamos nos converter. Se o princípio foi rígido no céu, se o princípio foi rígido no Éden, e se o princípio é para a igreja, Deus continua com a mesma rigidez.